Agora no Repórter MT, eu entrevisto a advogada Thaís Brasil. O nosso assunto é violência, infância, vulnerabilidade. Mais recentemente, nós vimos vários casos, né, na internet. Mais recentemente não, gente. Há muito tempo. Essas notícias dessa natureza chamam a atenção pela violência que se infringe na criança, como a criança está exposta, como ela está vulnerável. E mais ainda me assusta, Thaís, quando eu vejo em internet, por exemplo, em postagem de Instagram, enquetes perguntando se você deixaria o seu filho de 12 anos namorar um adulto de 20. E tudo isso me deixou muito confusa. Pensei, vou entrevistar a Thaís, que é uma estudiosa, ela é uma militante também pelo direito da criança, pelo direito da mulher. A criança é criança e criança não namora? Exatamente, né? Infelizmente, isso vem de um aspecto cultural, há muitos anos atrás, há décadas atrás, não havia esse conceito da criança enquanto um ser de direitos, enquanto um ser que depende de atenção especial, cuidado especial, de direitos específicos. Mas o que me parece é que a lei mudou, mas a cultura não mudou tanto assim. A exemplo disso, a gente tem essas questões relativas aos relacionamentos, que aí nesse caso eu nem gosto de dizer relacionamento quando há uma criança envolvida, né, mas as relações sociais de maneira geral, inclusive nas questões afetivas, sexuais e etc. Criança não namora, e qualquer tipo de relação que uma pessoa tiver com um menor de 14 anos, né, é um estupro de vulnerável. Então, não é possível que, ainda que a mãe permita, que o pai permita, que a família permita, que aquilo seja considerado um relacionamento ao invés de uma violência. Então, por exemplo, um homem de 20 anos, né, um adulto de 20 anos, né, enfim, um ser humano de 20 anos querer se envolver com uma criança menor de 14 anos, que seja para beijar, tocar, alisar, já é uma violência. Exatamente. Já estou invadindo o corpo daquela criança. Exatamente. Ainda que seja um casamento, né, ainda que arranjado, ainda que toda a família permita, ainda que para eles não exista maldade naquilo, o que é muito difícil, mas é uma realidade, né? Ainda que aquilo tenha sido consentido, isso dentro de uma relação ou desse ato contra a criança, não existe a hipótese de consentimento, de auxílio familiar, de autorização. Sempre é um ato de violência, né? Então, para a criança. Pai e mãe que autorizam estão indo contra a lei. Exatamente. Eles estão sendo coniventes de alguma maneira. E quando o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vem, né, trazendo esse novo fôlego para a infância no Brasil, nos traz também a responsabilidade como sociedade de cuidarmos dessa criança, Thaís. Então, quando eu me deparo com uma situação como essa, uma vizinha, por exemplo, eu posso sim denunciar? Não só pode, como deve, né? A gente tem essas possibilidades de denúncia, seja através de qualquer plantão em que se faça o boletim de ocorrência. O que a gente indica é que seja feito diretamente na delegacia da criança, né? Pode ser feito no Ministério Público, pode ser feito na delegacia da criança. Se for feito em outra delegacia, eles vão transferir, né? Vão enviar para a delegacia da criança. Hoje em dia é possível fazer boletim de ocorrência através da internet, e tem o Disque 100 também, que é uma das possibilidades. Quando a gente se deparar ou desconfiar de alguma situação, seja uma vizinha, seja eu vendo alguém, por exemplo, colocando uma criança no carro, adentrando em um hotel, por exemplo, em um motel, todas essas possibilidades, né, pede-se para que se denuncie, porque aí o Ministério Público, né, o Estado, na verdade, é quem terá ali esse dever de pesquisar, de investigar, para verificar quem são as pessoas envolvidas. Mas se a criança, né, menor de 14 anos, eu tenho ali 13 anos, um envolvimento com outra pessoa de 16 anos, tudo bem? Nesse caso, não. Também mas não. Onde a gente recairia seria que, ainda que esteja errado, a pessoa de 16 anos, ela não é punida da mesma maneira que um maior de idade. Mas não é porque um tem 13 anos, uma tem 13 e o outro tem 16, 17... 15 que autoriza-se o fato, né? Menor de 14 anos é criança e não pode namorar, nenhum segundo tipo a lei. Relação, nenhum tipo de relação. E mesmo quando existe esse relacionamento e a criança engravida, porque a gente viu recentemente um caso que comoveu o país, daquela menina que engravidou e ela teve o aborto autorizado, né? E viveu ali uma situação extremamente
de agressividade na porta do hospital, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, mas existe também graus de gravidade. Então, se eu engravidei, né, se o adulto engravida essa criança, ou ele só toca essa criança, ou ele alisa essa criança, ou não, tudo é abuso. Tudo vou utilizar o termo estupro, né? Não vou dizer tudo, porque às vezes, né? Então se pegar na mão é estupro? Não, também nem tanto. Mas é o que a gente chama da conjunção carnal e atos libidinosos, né? Atos libidinosos. Exatamente. Então, sexo oral é sim estupro. Exatamente. Não preciso ter uma penetração, por exemplo, mas eu posso ter todos os outros tipos de condutas ou atos que sejam ali compreendidos enquanto se fosse uma relação entre adultos, uma preliminar, um jogo de sedução, né? Que com uma criança não é isso, é crime e pronto, né? Estupro e pronto. Então, só para ficar claro, para não parecer também, então namorava, pegava na mão e dava beijo na bochecha. Aí também, né, não será um estupro. Nós teremos violações a serem analisadas, mas não o estupro de vulnerável necessariamente. Inclusive, infelizmente, eu tenho até que informar que na semana anterior houve um julgado específico, né, o que não significa que é regra, mas houve um entendimento, e diante desse entendimento a gente precisa ficar alerta de um caso em que foi entendido que naquele caso, por na relação sexual não ter penetração, eles não consideraram como estupro. Né? Isso para grande parte da comunidade do judiciário foi uma bizarrice, né? Foi um absurdo. Não significa que a regra é essa, mas só para você entender até que ponto isso é analisado. Sim, e o tanto que nós, como comunidade, né, temos que ficar alerta, sim, e exigir posturas importantes em relação à infância. Exatamente. E aí, essas consequências dessa relação, a gente pode pensar desde uma doença sexualmente transmissível, a gente pode pensar na morte, existe estupro com resultado morte, né? Ainda mais com criança, que a criança não tem uma estrutura física preparada para ter uma relação sexual. É um crime hediondo, né? Existe a gravidez, né? Existe as violações psicológicas. Então, todos os crimes, de maneira geral, tanto a forma como ele ocorreu, quanto os motivos, a depender da situação pelo qual ocorreu, e o resultado daquele crime, daquela atitude, eles vão fazer diferença no que a gente chama de dosimetria da pena. Então, às vezes, a gente tem assim um crime, uma pena, vamos inventar aqui, de 8 a 12 anos. Aí acho que a população pode pensar, tá, mas em que caso é 8, em que caso é 9, em que caso é 12? O que muda isso é a dosimetria da pena, porque para que aquele fato, né, tenha ocorrido, aquele fato que é tipificado como crime tenha ocorrido, várias outras situações, várias outras características estão envolvidas com aquele ato. Então, um exemplo, uma criança que foi estuprada e não teve nenhum tipo de consequência física em relação a isso, né? Claro que sempre vai ter, mas uma criança que foi estuprada e morreu, muito provavelmente a pena daquele que estuprou a criança e a criança chegou, né, à morte, vai ser maior do que aquele em que a criança, né, não saiu com tantos, eu tenho até cuidado para falar isso, assim, com tantos prejuízos, digamos assim, comparado a outra que morreu, né? Mas sempre há prejuízo, é lógico. E os pais, permitindo, eles são punidos de alguma maneira? Eles Qual podem a responsabilidade ser dos pais? Exatamente, eles podem ser punidos. A questão em relação aos pais precisa ser analisada com muito mais cuidado. Porque a gente pode ter uma situação de os pais sabiam, mas não sabia que tinha, por exemplo, achava que era só pegava na mão, né? Ou os pais sabiam da relação sexual. Ou os pais não sabiam, ou não tinham como saber. Ou às vezes, né, quem são os pais? Então, se eu tenho, por exemplo, pais que são advogados e que têm, né, de certa forma, obrigação de saber sobre a lei. E pais que às vezes são analfabetos, moram lá, né, no interior do interior de um estado, que não tem acesso à rádio, à TV, à informação. Então, tudo isso, sim, os pais, eles, via de regra, são responsabilizados, não necessariamente com a mesma pena, né, não é dessa forma, mas é preciso analisar até que ponto existe intenção, se houver intenção, né, consciência dos pais, ou culpa, ou às vezes não exista, né? Isso pode ser uma possibilidade. Mas se sim, eles são sim responsabilizados, a depender dessas análises.
E algo também que chamou muito a atenção, que teve essa comoção aí nas redes sociais, mas antes de chegar nessa história, a gente, antes da entrevista, a Thaís me trouxe uma frase assim que me chamou muito a atenção e gostaria que você compartilhasse aqui, que as redes sociais, elas se tornaram um tribunal. Né? A gente vê aí um tribunal da internet, porque a gente tem as enquetes, a gente está discutindo muito as questões e muitas polêmicas na internet. E esse tribunal, até que ponto ele é favorável e até que ponto ele é preocupante, a opinião popular? Bom, o fato da pessoa exprimir a sua opinião, opinar sobre um caso, sobre um fato, se movimentar, seja nas ruas, nas redes, né, na sua família, no seu local de trabalho, eu sempre vou ter como positivo, né? O que me preocupa são os limites dessas manifestações, né? Até que ponto essas manifestações, por vezes, não expõem uma pessoa, ou até que ponto essas manifestações não se tornam uma fake news, né? Até que ponto essas manifestações, elas não, às vezes, por um caso em específico, fazem uma defesa que é positiva, mas pode reverberar depois em outros casos em que, pela mesma regra, outras pessoas serão prejudicadas, né? Eu não vejo problema ao exprimir a opinião, mas eu acho que a população, de maneira geral, a depender do tema, às vezes eu tenho um conhecido que ele sempre diz, nós não somos obrigados a ter opinião sobre tudo. E hoje eu vejo a internet, né, de maneira generalizada, sempre ansiosa para falar sobre qualquer tipo de caso. Então eu quero opinar sobre um caso jurídico, quero opinar sobre um caso religioso, quero opinar sobre um caso médico, quero opinar sobre um caso que às vezes a gente não tem conhecimento sobre aquilo. Eu até posso ter uma opinião, mas eu não preciso influenciar e tentar convencer outros, principalmente quando essa opinião ela demanda de conceitos e conhecimentos técnicos. Thaís Brasil, minha entrevistada de hoje.